Deus ouve a oração de um ímpio? O mais importante para essa questão não seria se Deus ouviria a oração de um ímpio, pois a classificação de ímpio expressa alguém que não acredita em Deus, nem aceita sua orientação sobre a sua vida. O dicionário descreve o ímpio como aquele que não tem fé, incrédulo, herege, ateu. Dessa forma, seria muito complicado imaginar um ímpio orando a Deus. O fato de um ímpio orar a Deus já o faria não ser mais um ímpio. A postura de buscar a Deus em oração é só para quem acredita que Ele ouve e atende com amor às nossas súplicas. Então, o fato de orar a Deus já revela que esse alguém não é um ímpio. Em João 9,31 declara: sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica sua vontade, a esse atende. Também tem sido dito que a única oração que Deus escuta de um pecador é a oração para a salvação. Como resultado dessa passagem, alguns acreditam que Deus não escuta ou nunca vai responder às orações de uma pessoa sem compromisso com Deus. No entanto, no contexto, esse verso está dizendo que Deus não executa milagres através de um descrente. As passagens a seguir descrevem Deus escutando e respondendo às orações de pessoas inconstantes na fé. Em 1 João 5, 14 e 15, nos diz que Deus responde a orações quando forem feitas de acordo com a sua vontade. Esse princípio talvez se aplique a pessoas inconstantes na fé. Se uma pessoa assim fizer uma oração de acordo com a sua vontade, nada impede que Deus responda a tal oração de acordo com a sua vontade. Mas pessoas descrentes não podem fazer orações, pois orações são feitas por fé, e se ele ora, já não é mais descrente, e sim crente naquilo a quem está pedindo, ou seja, Deus. Pessoas inconstantes na fé são do tipo que crê que Deus exista. Tem um coração mais aberto a atender o chamado de Deus, mas ainda não tem nenhum tipo de compromisso com Ele. Em um ou dois casos, Deus respondeu ao clamor do coração. Em outros casos, a oração aparentava ser relacionada ao arrependimento. Já em outros casos, a oração era simplesmente por uma necessidade ou bênção terrena. E Deus respondeu ou por compaixão, ou em resposta à procura genuína ou fé da pessoa. Aqui são algumas passagens que lidam com a oração de pessoas de pouca fé. O povo de Nínive orou para que fosse poupada. Isso está em João 3, de 5 a 10. Deus respondeu a essa oração e não destruiu a cidade de Nínive como tinha ameaçado. Agar pediu a Deus que protegesse o seu filho Ismael. Gênesis 21, 14 a 19. Deus não apenas protegeu Ismael, mas o abençoou muito. Em 1 Reis 21, 17 a 29, especialmente os versículos 27 a 29, Acabe jejua e lamenta pela profecia de Elias sobre a sua prosperidade. Deus responde por não ter trazido a calamidade durante o tempo de Acabe. A mulher gentia da região de Tiro e Sidom orou para que Jesus livrasse a sua filha de um demônio. Isso está em Marcos 7, 24 a 30. Jesus, de fato, expulsou o demônio dela. O apóstolo Pedro foi enviado em resposta a Cornélio, o centurião romano, em Atos 10, ser um homem justo. Atos 10, 2 diz que Cornélio orava continuamente a Deus. Deus faz promessas que são aplicáveis a todos, crentes e de pouquíssima fé.
como Jeremias 29:13. Buscai-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Esse foi o caso de Cornélio em Atos 10, de 1 a 6. No entanto, há várias promessas que, de acordo com o contexto, são apenas para os crentes. Porque os cristãos têm recebido a Cristo, somos encorajados a nos achegar confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos graça para socorro em ocasião oportuna. Isso está em Hebreus 4, 14 a 16. A Bíblia nos diz que quando pedimos a Deus por qualquer coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos escuta e nos dá o que pedimos. Isso está em 1 João 5, 14 e 15. Há várias outras promessas para os crentes em relação à oração também. Mateus 21, 22, João 14, 13, João 15, 7. Então, sim, há casos que Deus não responde às orações de uma pessoa inconstante na fé. Ao mesmo tempo, por sua graça e misericórdia, Deus pode intervir nas vidas dessas mesmas pessoas em resposta às suas orações. Deus atenderia a oração de um ímpio totalmente descrente? É difícil imaginar um ímpio orando. Por que falaria com Deus se não quer obedecê-lo e segui-lo? Estaria falando para se satisfazer e não para buscar a vontade de Deus. Por isso, parece impossível que um ímpio ore. Se eu fizesse, já não seria mais ímpio.